Olá, pessoal, tudo bom? Arnaldo Aragão de volta, tá? E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre NR10 CEP, tá? Onde a gente vai falar sobre a parte avançada da NR10, tá? Lembrando que o quê? A gente falou na aula anterior, outra aula, a gente falou sobre a NR10 básica. Então, aqui a gente vai ser uma parte mais avançada. Então, algumas coisas não que eu falei lá na base já são a base também para esse cérebro. Então, primeira coisa que eu preciso que vocês comecem a entender é a questão do mapa do nosso distribuição de energia, tá? Aí eu vou falar sobre alguns processos, alguns procedimentos, e aí você vai ver que algumas coisas ainda que eu vou falar, elas vão linkar aquela questão do prontuário elétrico que eu falei anteriormente, porque de uma certa forma o CEP, tá? Ele já trabalha diretamente ligado à questão do prontuário elétrico, tá? Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa apresentação e aí a gente falar um pouquinho sobre a organização do CEP. Então, gente, aí como vocês podem ver a questão da organização do CEP, então a gente tem aí o quadro do Brasil com todo o nosso processo de distribuição de energia elétrica, tá? Esse sistema aí a gente chama como sistema integrado, tá? Nacional, onde eu posso dizer para vocês o quê? Que, teoricamente, em qualquer lugar do país, eu posso receber energia gerada de Itaipu, por exemplo. Tá? Exemplo aqui, eu sou de Aracaju, Sergipe, e aqui em Aracaju, Sergipe, a gente tem a Chesse, tá? E a gente tem ali a hidrelétrica de Xingó, que aí também ela pode gerar energia e possa estar distribuindo para as regiões vizinhas, como Salvador, como Alagoas, tá? Dentro próximo da região do Sergipe. E aí, como também exemplo disso, eu posso trazer para vocês o quê? Por exemplo, aqui a gente tem uma unidade geradora de energia eólica, que eu posso dizer para você que há um tempo atrás, não sei agora na nova leilão, quem foi a empresa que ganhou, mas no último leilão, a empresa que tinha a posse da geração de energia dessa usina eólica era uma empresa em Santa Catarina. Então, por exemplo, a energia era gerada aqui em Sergipe, mas ela era distribuída até uma forma que chegava em Santa Catarina. Não quer dizer que a energia gerada aqui vá chegar em Santa Catarina. Não. Eu tenho essa questão da integração de todas as subestações, todas as geradoras de energia, e aí, na hora que eu faço a ligação para que essa energia que vai ser gerada tem que chegar até Santa Catarina, eu vou fazendo a interligação entre essas subestações, e essas subestações elas vão fazer esse link, tá? Lembrando que o quê? Quando aí eu tenho um sistema CEP, tá? De integração, já lá naquela base da NR10 básica, eu falo da minha priorização para a desenergização. No caso do CEP, muitas vezes eu vou estar trabalhando com subestações e com linha de transmissões. E aí, geralmente, vai ficar difícil, em algum momento, eu desenergizar. Você imagine eu pegar uma linha de transmissão que alimenta uma cidade e eu desenergizar essa linha para poder fazer uma manutenção. Então, a gente aqui nessa aula, a gente vai ver alguns métodos que são utilizados para a atividade, quando a gente fala no processo de CEP, tá? Então, como base para isso, a gente pega no próprio item da norma, tá? A 10.11.7, que necessita, pelas etapas, o quê? A avaliação prévia, o estudo, o planejamento de atividade e as ações. Gente, o que é isso? É o que a gente viu lá no início, lá na básica, quando a gente falou sobre o quê?
sobre análise preliminar de riscos e procedimentos, tá? Essa é a formação na hora da minha atividade. Então, eu tenho que fazer uma avaliação prévia da minha atividade e aí observar os riscos, tá? Fazer um estudo, que aí você lembre, como eu já falei anteriormente, eu vou trabalhar agora com a linha muitas vezes energizada, então eu tenho que fazer, e aí eu tenho que fazer o estudo, qual vai ser o método mais adequado, e a partir dessa questão eu vou fazer o planejamento das minhas atividades, das ações que eu vou tomar dentro daquela realização de atividade, tá? Então, o que diz o item 10.11.7 da NR10? Diz que antes de iniciar trabalhos em equipe, seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, deve ser realizar uma avaliação prévia, estudar, planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis no serviço, tá? Então, eu vou buscar os melhores métodos, as melhores condições para estar realizando essa questão dessa atividade, tá? Então, para isso, a necessidade de quê? De um planejamento, de uma programação nessa atividade, na realização disso, onde eu vou buscar questões de pesquisas, consultas, para ver qual é a condição melhor para realizar. E dentro desse fator, eu observar, dentro lá de novo daquele fluxograma que a gente estudou, materiais, equipamentos, pessoas adequadas para estar realizando essa atividade, tá? Então, quais são as perguntas que eu devo fazer no meu processo de planejamento, no meu processo de produção? O que ou quando deverá ser feito? Como que esta tarefa deverá ser feita? Onde deverá ser feita? Quando deverá ser feita? Essas são as perguntas para que aí nessas respostas eu saber quais são as ferramentas, quais são os equipamentos, tá? Quais são as condições que eu vou ter para a realização da minha atividade, tá? E aí, além daquelas perguntas, quem deverá fazer e como deverá ser feito? Como? Quem deverá fazer? Quem é a minha pessoa mais preparada? Quem são as pessoas que têm o treinamento de linha de transmissão, de área energizada, capacitação de NR10 básico, NR10 CEP, tá? Todo esses treinamentos para a realização desse coisa. E como deverá ser feito. E aí, dentro de como deverá ser feito, dentro dos nossos procedimentos. E aí, como eu falei, a técnica de trabalho sob tensão. Então, já que a maioria das áreas que eu vou estar realizando, eu vou trabalhar com linha de tensão viva, tá? Já que eu vou estar falando de transmissão, de subestação, tá? Em alguns momentos eu vou estar trabalhando com essa linha energizada, tá? Então, eu vou ter, observar técnicas adequadas para essa realização de atividades. E aí, dentro dessas técnicas, a gente pode, dessas atividades, a gente pode falar em uma subestação, eu posso falar limpeza geral de instalações e equipamentos, aí eu posso fazer a limpeza do meu isolador, do meu TC, do meu TP, das gavetas, dos relés, tá? Em alguns momentos, aí nesse caso, em algum momento eu posso fazer o desligamento do barramento, tá? Para estar realizando aquelas atividades, ou realmente fazer um processo de potencial para estar realizando, execução de jumps, essa questão de jump. A gente fala muito nessa questão de jump, de bypass, tá? Isso é previsto pela norma, tá, gente? Mas de uma forma, o quê? Vendo a norma técnica conforme. Não é o jampeamento que a gente faz lá no fusível, e aí, porque o fusível queimou, eu vou lá e boto um fio para fazer o jampeamento, para fazer o pulo, não. Esse jampeamento ele já é previsto até mesmo em projeto. Tá? Eu tenho muito essa questão de jampeamento, principalmente em subestações, onde eu vou ter barramento A, barramento B, até por uma necessidade de manutenção de uma linha e de outra. Então, eu posso criar esse jampeamento, onde esse jampeamento vai fazer o pulo
desses barramentos, jampeamentos de transformadores para poder estar desligando um transformador para estar executando, tá? Então, são esses pontos que a gente pode estar observando. Substituição de para-raio, de isoladores também, manutenção de seccionadoras, instalações de manutenção ou retirada de TCs, TPs, revisão e reparo de toca de conectores, que hoje, numa linha de transmissão, numa linha de distribuição, subestações, são geralmente os pontos de aquecimento que a gente tem. Então, muitas vezes são esses pontos de aquecimento, né? A gente precisa fazer a modificação desses conectores, substituição de fusíveis e análise de óleo de funcionamento do transformador. A gente já está começando num processo de uma retirada desses óleos, né, de transformadores com óleo. A gente está utilizando muito transformador a seco, mas ainda no mercado ainda tem. Então, de uma certa forma, a gente ainda não tira esses equipamentos aí de uma certa forma, tá? Então, dentro do processo da realização de serviços, principais são colaborar com responsáveis autorizados das empresas, supervisionar a equipe que deve permanentemente atentar a manobras de eletricistas, tá? Então, eu tenho que estar sempre linkado com essas manobras que vão estar sempre realizando, tanto para a operação, tanto para o sistema de segurança, de emergência, tá? Nas minhas atividades. Os serviços só podem ser realizados após verificação de condições meteorológicas, reduzir rigidez elétrica. Então, eu tenho que ver como é que está a umidade relativa do ar, eu tenho que ver se tem nuvem, se tem muito vento. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da minha atividade. Em caso de chuva repentina, onde não houver tempo hábil para retirar o equipamento da linha viva, o mesmo deve ser deixado, tá? Em posição que estava somente, que poderão ser retirados quando seco, tá? Então, por exemplo, começou a chover, não deu para perceber aquele momento, então deixa aquele equipamento lá de uma forma que só vai ser retirado depois daquele equipamento estar seco. Os eletricistas deverão estar completamente instruídos a respeito do serviço de linha viva antes de envolver as operações reais de trabalho. Então, eles têm que ter conhecimento, que a gente pode chamar aqui aquela conversa ao pé do poste, aquela conversa antes de iniciar a atividade. Por que não relatar o passo a passo do que vai desenvolver na minha atividade antes de se inicializar, tá? Eu dizer o meu passo a passo para aquela pessoa que vai estar acompanhando, para até aquela pessoa que está abaixo, ela poder estar pontuando se está correto ou não o que eu tinha dito como passo a passo, ou então se eu estiver equivocado, se eu estiver esquecendo alguma coisa, ela poder dizer assim, não, aquele item você tem que colocar, você esqueceu isso. E até mesmo quando a gente fala de vigia, a gente fala muito de vigia no trabalho em espaço confinado, já vem falando um pouco também em trabalho em altura, tá? Mas na área de eletricidade, sempre é interessante também a gente ter um vigia, para que ele possa também estar orientando, observando a realização das atividades. E aí, dentro desses métodos, a gente tem o método ao potencial, tá? Onde o profissional ele vai usar uma roupa blindada, onde essa roupa blindada vai usar o princípio da gaiola de Faraday, onde a eletricidade, o campo eletromagnético vai passar sobre ela, e aí o profissional pode trabalhar ao potencial, tá? Ele vai vestir essa roupa e ele vai estar realizando a atividade. Tá? Ele vai ter um cordão umbilical nessa roupa, onde ele vai encaixar nessa linha, nessa rede, e aí a eletricidade, o campo eletromagnético vai passar sobre a roupa, e aí ele vai poder executar toda a atividade ao potencial da rede, certo? Temos também a questão da área interna, tá? A questão da rotina dentro de uma subestação, a localização, como está abrigado todos os equipamentos. Então, a gente tem que ver como é que vai estar aquela instalação, questão de umidade, proximidade, outros equipamentos que vão estar energizados. Então, a gente tem que observar as situações dentro daquela localidade e respeitar sempre a tensão que
que você vai estar, porque muitas vezes você vai estar dentro de um cubículo onde vai ter uma tensão, onde aquela tensão não é uma tensão baixa, é uma tensão alta. Então, eu tenho que ter todo o cuidado, eu não posso fazer movimentos bruscos, não posso dar espaçamentos muito grandes em relação àquela atividade ali dentro. Tenho que saber quais são os equipamentos, as ferramentas corretas que está utilizando dentro daquele local, tá? Então, tem que estar observando sempre a questão bem visível. Trabalho à distância. Tá? Isso a gente vê muito em atividades de concessionárias, principalmente na linha de distribuição, onde ela trabalha com as varas de manobra, tá? Varas isoladoras, que são tipo como se fosse um canivete, tá? Suíça para eles, onde eles podem muitas vezes estar utilizando várias ferramentas, e dessas ferramentas eles podem estar executando essa atividade. Então, é um trabalho à distância que eles utilizam em relação com essas manobras, né? Um dos fatores mais conhecidos que a gente vê, principalmente na linha de distribuição, é, por exemplo, o desligamento através de uma chave fusível, em seguida, o aterramento, todo esse processo ele pode fazer de uma área teoricamente segura. Ele vai estar abaixo da rede, com a vara, realizando essa atividade, fazendo o desligamento da chave fusível, em seguida, fazendo o aterramento, sem ter, teoricamente, contato com essas atividades que vai estar realizando. Outro fator, gente, que aí é sempre interessante, no CEP, como muitas vezes o CEP vai exigir da gente uma atividade em condições da intempéries, a questões da natureza, tá? A gente nem sempre vai estar dentro de um local fechado, a gente vai estar muitas vezes trabalhando em linha de transmissão, ou dentro de uma subestação, um pátio de uma subestação. Então, o que ela pede com uma atenção muito grande são as condições impeditivas para a realização da atividade. Então, isso, de uma certa forma, ela tem que estar bem claro na minha cabeça, tá? E o que são essas questões da condição impeditiva? É até aquele foco onde muitas vezes você diz assim, a empresa disse que eu tenho um direito de recusa, mas muitas vezes eu não consigo realizar isso. Até porque você é o profissional, tá? E aí, quando você dá o seu direito de recusa, não é você cruzar os braços e dizer que não vai realizar. Você vai dizer quais são as condições impeditivas e qual é a melhor condição para se realizar. Se aquela condição impeditiva vem em relação porque está chovendo, porque está tendo uma descarga atmosférica, tá? Então você vai dizer, hoje está chovendo, tem uma descarga atmosférica, é interessante que a gente não realize atividade naquela rede, ou se for por causa de uma falta de uma ferramenta, de um equipamento, também eu tenho que apresentar essa condição, tá? Então, essa é uma condição, não é uma questão de uma condição impeditiva onde eu não vou mais realizar aquela atividade. Lembre que lá na frente eu falei sobre o quê? Tenho que avaliar e estudar. Então, dentro da minha avaliação, se eu vejo uma condição impeditiva, eu tenho que buscar mais lá na frente qual vai ser a minha condição de estudo para que eu possa realizar melhor aquela atividade, certo? Então, as condições inseguras por definição é toda aquela que presente no ambiente de trabalho põe em risco a integridade física ou mental do trabalhador, devido à possibilidade de vir a sofrer um acidente. Não importa se é pequena ou de grande proporções. Dois subitens especiais da NR10 estabelecem critério muito apropriado sobre o assunto, a saber, do subitem 10.6.3 e o 10.14.1, que é até a transcrição literal, que é o serviço de instalações energizadas ou em sua proximidade deve ser suspenso imediato no iminente ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Tá? Então, se eu observo que aquele colaborador ele vai ser colocado em perigo, aquela produção tem que ser parada. E aí eu tenho que buscar a melhor condição para realizar aquela atividade. Ou os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa
sempre que constatarem evidência de risco grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciar as medidas cabíveis. Que aí, por exemplo, posso não estar, a minha equipe que está realizando aquela atividade de risco, mas eu observo que aquela atividade ela vai colocar em risco outras pessoas. Então, de uma certa forma, também eu vou ter que parar a minha atividade em cima disso. E se também eu estou em risco, eu também tenho que parar. Lembrando que o quê? Não é eu parar e não ter as informações, claro. Nem sempre a gente vai ter todas as informações, tá, gente? Mas o interessante, já que a gente é um profissional, eu pare aquela atividade e eu diga quais são as melhores condições para que a gente retorne a realizar aquela atividade. Então, condições em relação ao meio ambiente extremo. Então, eu tenho a presença de ventos, tá? Se lembra que quando eu vou falar de linha de distribuição, transmissão, subestação, principalmente pátio, se eu tiver ventos muito fortes, então eu posso ter risco de esforço mecânico, e aí essa questão desse risco mecânico pode até a possibilidade de um fio se soltar ou um fio tocar no outro. Então, se o vento estiver muito forte, é interessante eu parar minhas atividades, eu não realizar atividades. Se presença de chuva, tá? Ela ali reduz a rigidez elétrica dos botões de todas as ferramentas. Então, é muito interessante que eu pare. A gente sabe que o que? Umidade e eletricidade não combina, tá? Então, a gente não pode. E muitas vezes, se eu estou falando de chuva, tá, gente? Eu posso ter, o que a gente vai falar um pouquinho aqui mais na frente, em relação ao quê? A possibilidade de ter uma atmosfera, ou ter raios, tá? Então, muitas vezes a chuva ela pode vir também, de uma certa forma, acompanhada de raios. Então, mesmo que eu tenha colocado um aterramento, que eu tenha feito desligamento, e aterramento, principalmente nessa condição de raio, ele, na vez de ser, como é que eu posso dizer, uma condicionante de segurança, ele vai ser uma condicionante de risco, porque a questão do aterramento é o quê? De uma carga de terceiro, ela entra na linha e aí ela vai fazer essa energização e ela vai ali escoar pelo aquele aterramento. No caso de um raio, há a possibilidade do quê? De um raio cair próximo do meu aterramento e aí esse meu aterramento ele fazer como sentido inverso e alimentar a minha linha devido àquela questão daquele raio, tá? Poluição. Intenso acúmulo de poluentes sobre a superfície de botões, EPIs, ferramentas. Então, sempre que eu for realizar essa atividade, eu tenho que manter a questão da limpeza, tá? A sujeira, a poeira, tá? Ela pode diminuir a minha isolação. E aí, diminuindo a minha isolação, eu posso ter a facilidade de uma fuga de corrente, de um sobreaquecimento. Então, nessa atividade também eu tenho que observar muito essas condições. Outros fatores também é a umidade relativa do ar. Então, muitas vezes que eu for realizar uma atividade dentro de uma subestação, eu tenho que verificar qual é a umidade relativa de ar. Se eu tiver ela com uma condição muito grande, tá? Não é aconselhável realizar a atividade. Muitas vezes, a gente tem o que a gente chama do efeito corona, quando ele está com aquela umidade muito grande, a gente começa a ouvir nos isoladores, nos conectores, aquela zoada, aquele chiado. Né? Então, aquilo ali já está mostrando que a possibilidade de um arco elétrico, de uma fuga de corrente, está muito grande. Então, se eu tenho essa presença dessa condição, então eu não posso estar realizando a atividade naquele momento, tá? Condições de instalações, tá? Como é que é interessante eu observar as condições de instalações? Espaçamento seguro, tá? Associação à colocação fora de alcance
e somente destinada a impedir os contatos fortuitos com a parte viva das instalações. Então, você vê, a gente pode pegar como exemplo uma linha de distribuição, eles têm aqueles separadores para que os fios não se aproximem. Tá? Você vai numa linha de transmissão, também tem alguns tipos de separadores para não ter. Hoje, dentro de alguns cubículos, a gente tem uma barreira que ela faz uma separação, até que uma pessoa, por alguma possibilidade, querendo ou não, ela tem acesso a uma área energizada. Então, tudo isso eu tenho que buscar esse espaçamento seguro dentro de uma instalação elétrica, tá? Tenho que ter a questão do quê? Da iluminação, buscar a questão da iluminação insuficiente, tá? Hoje, se a gente bota, a gente tem uma norma, a NBR 5413, que ela traz o critério de iluminância dos interiores, então a gente tem que estar sempre focado na melhor iluminação, na realização das atividades. Então, eu não posso estar realizando minha atividade em baixa iluminância, tá? Eu tenho que ter uma iluminação suficiente para estar realizando a minha atividade. Se for um trabalho noturno, eu tenho que ter refletores, tenho que ter um material todo projetado para essa realização. Posição do trabalho, igualmente linkar os riscos ergonômicos, preocupações com instalações que devem ser concebidas, principalmente assim, a gente sabe que o trabalho, principalmente se a gente vai fazer um trabalho em altura, ele vai ser realmente uma postura não tão favorável para a realização. Então, a gente tem que verificar a questão do que da rotatividade, do tempo que aquele colaborador ele vai parar, vai ficar naquela posição, até para depois ele não ter problema de questões de coluna. Então, e isso sempre interessante o quê? Dentro de um trabalho em altura ou qualquer outro, buscando de alguma forma alguns tipos de treinamentos que dentro desse treinamento possa aperfeiçoar não só a instalação melhor do equipamento, até para que não tenha esse meu trabalhador realizando atividades em uma postura duvidosa, tá? Ou fazendo, melhorando os treinamentos dele, como alpinismo, como trabalho em altura, para que ele comece a observar melhores posturas na realização dessa atividade. Tá? Condições gerais para a desenergização, a gente já viu aquela questão do contexto, né, que a gente parou ali, onde aí ele fala que eu priorizo o quê? A desenergização, que é o quê? O desligamento, seccionamento, impedimento de reionização, constatação de ausência de tensão, aterramento, proteção de elementos energizados, existente na zona controlada, e sinalização, tá? Esse é o meu foco. Gente, se eu não consigo isso, a norma também fala sobre o quê? De eu buscar condições de segurança ou uma tensão segura ou equipamentos que eu possa minimizar a questão do contato, certo? Ferramenta em condições precárias ou duvidosas. Então, por exemplo, nessa área principalmente, se na básica eu já não posso ter equipamentos em condições precárias ou duvidosas, eu já nessa área em si, que eu muitas vezes eu vou estar realizando atividade com equipamentos energizados, tá? Então eu não posso ter essa dúvida. Esses equipamentos têm que estar, como a gente já falou lá na frente, sobre a questão de que de certificação, tá? Ele tem que ter o teste, tá, de resistência, de isolamento e certificado para que eu esteja realizando aquela atividade. Se ele aparece uma mancha, se ele aparece uma bolha, se a costura começa a se rasgar, ele apresenta algum tipo de deformidade, ele tem uma certa elasticidade, ele começa a ficar rígido, tá? Tudo isso é uma condicionante de quê? De suspensão daquele equipamento e fazer uma substituição. Isso, gente, não serve só para os EPCs e os EPIs, mas também para as ferramentas. Acessórios em condições precárias e duvidosas, tá?
É o mesmo exemplo que eu falei lá na questão dos EPIs e EPCs, tá? Eu tenho que, se é o equipamento, se é meu EPC, se é meu EPI, se é minha ferramenta, é interessante sempre que eu faça um checklist, que eu sempre observe como é que está a minha ferramenta, como é que está meu equipamento. Não vai ser o engenheiro de segurança, não vai ser o técnico de segurança, não vai ser o meu encarregado que tem que observar isso, não. Quem tem que observar isso, quem tem que fazer esse checklist, sou eu. O checklist das minhas escadas, dos andaimes, dos meus EPIs, mesmo que a empresa tenha um procedimento de alguém que faça, se responsabilize por isso, mas sempre é interessante que também eu tenha a curiosidade e eu que vou estar utilizando a escada, o andaime ou qualquer outro equipamento que seja, então eu que vou ter a sensibilidade para como é que está a condição daquele equipamento. EPCs e EPI em condições precárias e duvidosas, a gente já falou, do mesmo explicado no item anterior, tá? Aí, gente, é um tipo de checklist, uma análise preliminar de risco, onde vocês, isso aí, claro, isso vai ser uma questão em relação a qualquer empresa, isso daí é uma questão de um exemplo buscado pela internet, mas cada empresa tem o seu modelo. Algumas empresas, além de não ter só o modelo, contenta de ter só um modelo próprio, ela também às vezes modifica a análise preliminar de risco, colocando como outras siglas, outros nomes para isso, tá? Mas é interessante que, de qualquer forma, eu observe quais são os riscos que eu vou estar exposto. Dentro desses riscos, eu posso ali estar especificando, dentro dessas especificações, eu botando quais são os equipamentos, quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando na parte de segurança. E aí, gente, tá? Então, eu volto só para vocês nesse processo, dizendo que o quê? A diferença que eu tenho hoje da NR10 básica para a NR10 SEP está na potência que eu vou estar realizando minha atividade. O princípio é o mesmo, tá? E o perigo também é o mesmo, eu vou estar lidando com energia. A questão que vai fazer a diferença em cima disso é porque numa NR10 básica ou de consumo, muitas vezes eu vou estar trabalhando diretamente com tensões mais baixas e com a probabilidade da desenergização. No processo de UCEP, eu vou muitas vezes trabalhar uma subestação, uma linha de distribuição, de transmissão, que nem sempre eu vou poder ter a possibilidade da desenergização. E aí, quem vai fazer esse diferencial vai ser as ferramentas e os equipamentos que eu vou estar utilizando. Tá? Então, eu tenho que estar sempre de acordo com o quê? Com a melhor condição da realização da minha atividade e os EPIs corretos para cada condição, certo? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que trabalham nessa área dizem que a área desenergizada, ela muitas vezes ela é um pouco mais arriscada do que a energizada, porque as pessoas que vão trabalhar numa área energizada, elas já têm ciência daquele perigo, do risco, e que a falha não é uma condicionante, porque a falha ele vai ter o contato com o processo energizado, certo? Já no processo desenergizado, certo? Ele se torna perigoso porque a gente às vezes fica muito a mercê de que, achando que aquela linha está desenergizada, e muitas vezes a gente fica a depender de um aterramento, de um EPI, tá? E de uma questão de sensibilidade. Então, muitas vezes, num vacilo de não ter feito o teste, está energizado ou não, ou não botou corretamente o aterramento e uma linha de terceiro veio e alimentou, essas são as diferenças em relação a essa questão desse contato, tá?
Gente, então, espero que eu tenha esclarecido mais um pouco sobre a questão do CEP. E aí, nessa questão do CEP, como eu digo, ele vem com a base total do que a gente viu lá no básico, e aí mais umas informações sobre os procedimentos, sobre técnicas na realização dessas atividades. Até logo e até uma próxima.